E vamos falar agora de autoimagem. Em quase todas as épocas e culturas, a beleza física foi admirada como um dom especial e a feiura vista como uma maldição da natureza ou dos deuses. Devemos reconhecer que muita gente é especialmente cruel com aquelas pessoas que fogem dos padrões tradicionais do que é considerado belo, ao ponto extremo de rejeitá-las. Basta observar a maneira como algumas crianças debocham dos colegas que têm sobrepeso ou são magros, do que são baixinhos ou muito altos, dos que possuem algum traço desproporcional. Até as pessoas que, infelizmente, sofrem malformações ou deformidades físicas costumam ser vítimas desse deboche ou ataque à aparência. Seja como for, o aspecto adotado pela estrutura molecular do nosso corpo é fonte de atração ou repulsa. As convenções sociais não perdoam. A premissa é claramente excludente. Estes são os parâmetros estabelecidos, e quem não os cumprir ficará de fora do clube dos afortunados. A questão que deve nos preocupar é que o juízo estético que a cultura outorga à aparência física tem enormes consequências para o nosso futuro. Como sustenta um número considerável de pesquisas, o sucesso em diversas áreas de desempenho é afetado por nosso grau de atração física. Embora seja injusto, as estatísticas mostram que as pessoas bonitas são avaliadas com mais benevolência. Mesmo assim, não existe um critério universal de beleza. O padrão ideal daquilo que é bonito se aprende por meio das experiências pessoais e sociais, no entorno imediato e pelas ideias que nos inculcam, as convenções sociais e os meios de comunicação. Peso da comparação. Como já disse antes, o grupo de referência mais próximo e as relações que estabelecemos com as pessoas são determinantes para criar a ideia que temos sobre o nosso corpo e as avaliações que fazemos dele, a nossa autoimagem. A história do patinho feio não é ficção. Conheci uma infinidade de famílias que consideram a beleza física um valor, e se alguma das crianças que fazem parte do seu grupo não reúne as características do que se considera belo, simplesmente as famílias não conseguem se vincular afetivamente a ela. Não podem mandá-la embora, sangue é sangue, mas não é integrada com a mesma intensidade ao núcleo emocional, familiar, como as mais bonitas. Esse afastamento estético é sutil e está cheio de consolações compensatórias, como dizer, por exemplo, ela não é tão bonita, mas tem outras coisas boas. Enquanto isso, as crianças observam, processam e absorvem as diferenças no tratamento e os sinais de admiração implícitos que surgem das comparações mal dissimuladas. Como se não bastasse, as famílias pró-beleza não só criam na criança a necessidade de ser linda, como também põem a imagem corporal em lugares preponderantes. Em minha experiência pessoal e profissional, vi pessoas que não aceitavam a si mesmas por se considerarem feias ou desagradáveis, sem o serem de fato, visto que não atingiu o ideal estético esperado pelo seu grupo de referência, os pais, os amigos ou até o grupo social. Uma das minhas pacientes mantinha a firme convicção de que não era atraente, quando na realidade era uma mulher bonita, além de interessante. Apesar das tentativas de persuasão do grupo de terapia, sua convicção era inquebrável. Doutor, ela dizia, eu agradeço sinceramente seus esforços e entendo que jamais me diria que eu sou feia, porque me deprimiria demais. Para que ela pudesse colocar à prova sua crença irracional e a consequente distorção sobre sua aparência física, foi traçado um experimento típico de medição de atitudes. A paciente se sentou na lanchonete de uma movimentada universidade, perto de duas mulheres atraentes, escolhidas por ela, que serviam de fatores de comparação. Pediu-se a um grupo de 100 estudantes, homens e mulheres, que avaliassem em uma escala de 0 a 10 o grau de beleza e sensualidade tanto da paciente quanto das outras duas mulheres que ela havia selecionado. Uma vez processados os dados, constatou-se que cerca de 90% dos observadores haviam opinado que a minha paciente era uma pessoa bonita, sensual, atraente e desejável. Ao saber dos resultados, a paciente se mostrou surpresa, pensou um pouco e disse: é incrível, não sei o que dizer. Jamais pensei que as pessoas tivessem tanto mau gosto. A convicção de sua imperfeição a absorvia a ponto de ignorar e distorcer qualquer informação que lhe mostrasse que estava enganada. A lupa, pessoal. Por alguma estranha razão, os apelidos sempre acertam onde mais dói. Os defeitos físicos parecem ter a propriedade de ser detectados imediatamente pelos outros, mesmo que sejam minúsculos. E ainda que ocorra uma metamorfose positiva ao longo dos anos, ou seja, que o suposto defeito desapareça, ou resolvido pela medicina, o deboche deixa suas marcas e funciona como um critério de avaliação que depois aplicamos a nós mesmos. À medida que crescemos e aprendemos o que é bonito e o que é feio, já não precisamos que ninguém nos diga nada, basta que olhemos no espelho. Damos início, sobretudo, na pré-adolescência e na adolescência, a uma revisão detalhada e quase compulsiva da nossa aparência física, ponto por ponto, poro por poro, área por área, de uma maneira rigorosa. O resultado é que poucas coisas se salvam e quase sempre nos falta ou nos sobra alguma coisa. Não gostamos da cor da nossa pele, do nosso cabelo, dos dentes, dos olhos, das pernas, dos dedos ou de qualquer outra coisa que não passe pelo filtro, até mesmo do que não fique exposto ao público. Eu tive uma paciente que se negava a ir à praia porque os dedos dos seus pés eram muito grandes e tortos. Um dia tirou os sapatos e os mostrou a mim. Eu esperava encontrar algo parecido às garras do lobisomem, mas para ser franco,
Se ele não tivesse me explicado antes com tanta riqueza de tantos detalhes da suposta perfeição, eu jamais teria percebido. Seu medo era de não agradar as garotas devido àquela anomalia. Minha resposta foi simples. Disse que se alguma mulher o rejeitasse porque seu quarto dedo tinha 2 ou 3 milímetros a mais do que o seu dedão, que procurasse outra pessoa. É incrível a habilidade de algumas pessoas para detectar falhas em si mesmas e exagerá-las. É conhecido como um transtorno dismórfico corporal. E é preciso recorrer a um profissional competente. Olha só, não estou criticando o cuidado pessoal, visto que é natural querer ter boa aparência, sentir-se bem e ser atraente, mas sim a preocupação obsessiva com a ideia de ser bonito o tempo todo e de acordo com os ditames dos especialistas da vez. Se a autoafirmação, ou seja, o que valho como ser humano depende da minha beleza física, isso indica uma inversão alarmante de valores essenciais. O mesmo acontece com as pessoas que mostram a necessidade imperiosa de conservar a juventude e a beleza acima de tudo e não compreendem que cada idade tem o seu encanto. Se o que vemos no espelho não é compatível ao ideal estético que aprendemos, aquilo que gostaríamos de ver, nunca nos sentiremos bem com o nosso corpo. Outro paciente, um ator que fazia papéis de galã, comentava comigo: o melhor seria viver sem relógios e sem espelhos. Não nos preocuparmos com o tempo que passa, sem passado a lamentar, a juventude que se foi, levando a carne fresca e sem futuro a temer as rugas inevitáveis e a velhice. Respondi que de qualquer jeito os outros perceberiam, e cedo ou tarde ficariam evidentes os novos cabelos brancos e os quilos a mais acumulados. É preciso envelhecer, não há saída. Não há necessidade de ser budista para entender e aceitar isso. A questão é fazer isso com elegância e dignidade. Qualquer pessoa relativamente instruída aceitará o fato de que não existe um critério universal e absoluto do que deve ser bonito. Lembro que minha avó sempre falava da sua mãe como a mulher mais bonita e atraente do mundo, seguindo padrões que teriam assustado mais de um médico esteticista. Que beleza de mulher era minha mãe, dizia. Gordinha, branca como leite, com umas grandes bochechas rosadas e lábios vermelhos como morangos. Quando ela comentava isso, nós, os netos, morríamos de rir. E os mais velhos faziam caretas de incredulidade. Hoje em dia, essas belezas antigas não cabem em nossas estruturas mentais. Não é tão fácil para a pós-modernidade processar os atrativos das divas do cinema, das Misses do Universo de 50 anos ou corpos esculturais dos anos 60. O relativismo nessa questão também fica evidente em outros aspectos. Só para dar um exemplo, os índios da Guatemala gostam de mulheres grandes e fortes, porque elas podem carregar lenha e fazer tarefas pesadas. Aí está o sex appeal delas. A premissa é clara, a beleza é inerente à época e ao lugar, embora existam certas variáveis biológicas em jogo. Inculcam em nós o que deve ser considerado belo ou horroroso, mas isso não é uma verdade absoluta, de jeito nenhum. Nos tempos da minha bisavó, os sinais de uma boa alimentação é que era um critério de beleza. Hoje em dia são os sinais de desnutrição, que desfilam pelas passarelas que geram admiração e inveja. O mais saudável é decidir seu próprio conceito de beleza. Não é fácil, mas vale a pena tentar. Da mesma forma que, para se vestir bem, você não deve seguir docilmente a moda ou se uniformizar. Para gostar de si mesmo, não tem de utilizar conceitos externos. Não precisa se parecer com ninguém especial. Nem há razões teóricas e científicas que justifiquem a superioridade de uma forma de beleza mais do que a outra. Os requisitos para suas preferências estéticas são basicamente uma mistura complexa entre variáveis cognitivas e afetivas, talvez as últimas em maior proporção, e por isso, às vezes, quando conhecemos uma pessoa de quem gostamos, somos movidos pela química e não sabemos explicar exatamente o que é que nos atrai nela. Conheci gente racista apaixonada por alguém de pele escura, comunistas apaixonados por burgueses, anarquistas, por policiais e maquiadores, por mulheres com uma pele que é um desastre. A contradição estética, a atração, fica nas mãos de algum mecanismo da natureza ainda desconhecido, que nos empurra para alguém que não combina com as nossas exigências acerca do belo, mas que nos atrai, apesar de tudo. Se a convenção social tivesse sido mais benevolente em suas normas estéticas, não existiriam concursos de beleza, assim como todas as empresas que giram ao redor do culto ao corpo não teriam razão de ser. O importante, então, não é ser bonito, e sim gostar de si mesmo. Para isso, não é conveniente utilizar pautas já estabelecidas e sim inventá-las. A beleza é uma atitude. Se você se sente bonito, é bonito, e transmitirá isso aos outros. Mas se aceitar passivamente o modelo de beleza que lhe impõe de fora, acabará pensando que você é horrível. Você já deve ter vivido a sensação, nada prazerosa, de se sentir como uma foca depois de ver uma propaganda com modelos que operaram até as costelas. O que fazer? O saudável é destacar as coisas de que você realmente gosta em si mesmo, ainda que não coincida com a opinião geral. Uma de minhas pacientes transformava o suposto prazer de comprar roupa em um verdadeiro suplício. Doutor, dizia, fico angustiada porque não sei o que devo comprar. E eu respondia, aquilo que lhe agradar. E ela retrucava, e como eu sei, meu gosto, se é o certo? Foi muito difícil fazê-la entender que, em questão de gosto, não há certo e errado. Insistam, seu corpo e o modo como você o enfeita devem agradar primeiro você. Vista-se de acordo com a sua opinião. Como lhe der na telha. Senão seu poder de decisão ficará à mercê do que as pessoas vestem ou não.
Sentir-se bem vestido é agradável. Às vezes penso que a maior felicidade dos convidados em um casamento, familiares inclusive, não é a alegria de quem se casa, e sim o fato de se sentirem elegantes. Mas ficar preocupado de maneira obsessiva com como está a minha aparência pode ser uma tarefa extenuante. Aqui vamos destacar algumas dicas, para trabalhar esse conceito da autoimagem. 1. Procure definir seus próprios critérios sobre o que é belo ou estético. Não se deixe levar pelos especialistas. Nesse assunto ninguém sabe de nada. Nem permita que aqueles que criticam suas preferências o afetem. Trata-se de uma escolha que só você pode fazer. Confie em seu instinto e arrisque-se a ensaiar sua própria moda. A pergunta é estúpida: está na moda? Simplesmente responda: não faço a menor ideia. Rapidamente você descobrirá que as pessoas começarão a considerá-lo como um modelo a seguir. Arrume-se para você e não para os outros. 2. Descarte a perfeição física e os critérios rígidos. Não caia na rede dos ideais inalcançáveis. Não existe uma verdade absoluta sobre a beleza, e é por isso que você encontrará pessoas que acham lindo alguém que você particularmente acha feio. Não perca tempo pensando no que lhe falta para ser uma Afrodite. O melhor é aproveitar o que você tem, jogar bem suas cartas e não exigir de si o impossível. A ideia da perfeição física só o levará a focar a atenção em seus defeitos e esquecer os seus encantos. Você não é um ser esteticamente perfeito. Bem-vindo ao mundo dos normais. Conheci mulheres e homens cujo ego não cabe no corpo, que passam horas na academia e se sentem especiais e fisicamente encantadores. Não andam, desfilam. Há pouco, li um grafite em algum lugar de Barcelona que dizia: a beleza está na sua cabeça. Eu diria em duas cabeças: na daquela que olha e avalia, e na do que se expõe e exibe. Desça das nuvens. O importante não é sua constituição anatômica, mas sim como ela é usada. 3. Descubra e destaque as coisas que mais gostam em você. Às vezes, quando detectamos algum aspecto desagradável em nosso corpo, ocorre o efeito de cegueira e generalização. Uma pinta imprudente, uma mancha inesperada, uma orelha mais caída, uma cor de cabelo apagada. Enfim, a lista é interminável. O importante é distribuir a atenção para incluir também aquilo de que gosta em você e tirar o brilho insuportável do que não gosta e o impede de usufruir o lado prazeroso. Não importa quantos sejam seus atributos físicos positivos, alegre-se por tê-los e aproveite-os. Você tem a sorte de tê-los. São seus. Nunca pense que já esgotou seus encantos. Explore e se surpreenderá com as coisas interessantes, sedutoras e sensuais que pode encontrar em você e que nada tem a ver com as proporções. Uma jovem mulher comentava com preocupação: eu não sei por que ele reparou em mim, se havia outras mulheres muito mais bonitas. Na verdade, ela tinha razão. Sempre haverá alguém mais bonito, mas isso não é tudo. A minha paciente tinha um sorriso contagiante, uma expressão travessa no olhar e uma personalidade avassaladora. Além disso, era imensamente inteligente e sabia ostentar seu corpo com garbo e desenvoltura. A gente não se apaixona por umas panturrilhas, uma fíbula ou uma tíbia, e sim por quem os comporta. 4. Sua autoimagem é transmitida aos outros. Se você se sentir uma pessoa pouco interessante e atraente, dará essa imagem aos outros e eles o tratarão de acordo com ela, reafirmando sua crença. Poderiam até discriminá-lo e você afundaria cada vez mais em uma visão escura e triste de si mesmo. Como já disse, de certa maneira a beleza é uma atitude. Se você tiver pena de si, os outros terão pena também. Se sentir dó de si, os outros sentirão também. Se você se vir como alguém desagradável, será rejeitado. Você cria o contexto interpessoal, seu espaço de crescimento ou seu nicho. A melhor maneira de quebrar o círculo negativo é se amar e acabar com esse esquema de imperfeição, vergonha que se arrasta há anos, mesmo que seja leve. Experimente fazer o papel de alguém que está satisfeito com seu corpo para ver como se sente. Treine essa conduta por um tempo. Sinta-se irresistível e tente se comportar como tal, sem se transformar, é claro, em alguém chato. Aqui estou, isto é, o que sou, e se não gostar, sinto muito. O círculo começará a se quebrar. Não falo de vaidade, sim de sobrevivência, emocional principalmente, que nasce de ser um pouco mais complacente com a própria aparência física. 5. A aparência física é apenas um dos componentes da sua autoimagem. Reafirmando o ponto anterior, ter boa aparência é só um fator daquilo que você é como pessoa. Sua essência vai muito além. A aparência física nem sequer é o mais importante da atração interpessoal, passadas 1 ou 2 horas. As pessoas, além de bonitas ou feias, também podem ser agradáveis, gentis, inteligentes, doces, sedutoras, sensuais, interessantes, educadas, alegres, afetuosas, engraçadas, estúpidas e 1000 coisas a mais. Algumas pessoas têm magia e esse tempero é determinante para estabelecer relações interpessoais. Em outras palavras, você tem muitas opções para se amar e parar de insultar o espelho cada vez que se olha. Insisto, não estou dizendo para deixar de cuidar do seu corpo ou da sua aparência, mas dê a ela o lugar que lhe cabe. Pergunte-se: que mais você tem além de ossos e pele? E se não encontrar nada,
peça ajuda profissional. 6. Não aumente o que não gosta em você. Eu me refiro à lupa invisível que às vezes nos acompanha e faz que um pequeno grãozinho seja visto como uma montanha, ou que uma pequena imperfeição pareça uma anomalia quase monstruosa. A lupa que aumenta o desagradável, até que como uma avalanche sepulta o agradável, e tudo se contamina. Focar a atenção no que menos nos agrada e exagerá-los nos leva a crer que não temos salvação possível e que deveríamos nos afastar do resto do mundo. Um paciente uma vez me dizia: eu estou aqui porque tenho medo de ficar careca. Pensei que fosse uma brincadeira, ao contemplar a cabeleira daquele homem. Ele tinha um cabelo comprido, preto, brilhante, realmente invejável. Quando lhe perguntei em que baseava sua angústia, levantou algumas mechas e me mostrou um círculo de uns 3 milímetros de diâmetro acima das têmporas, onde a densidade capilar era menor que no resto da cabeça. Depois, explicou-me que o dermatologista lhe havia dito que não precisava se preocupar e nem sequer indicou um tratamento. Porém, ele continuava com a ideia de que tinha um princípio grave de calvície, por isso puxava o tempo todo o cabelo para frente para disfarçar a falha que só ele via. Foi difícil fazê-lo parar de usar a lupa que havia inventado e aprender a pôr seus atributos positivos em outro lugar. Por exemplo, dentro da cabeça e não sobre ela. 7. Sempre haverá alguém disposto a amar você. Se realmente gostar de si mesmo e se aceitar, sempre encontrará alguém que goste de você e seja capaz de amá-lo. O desagrado consigo mesmo bloqueia a capacidade de se relacionar, porque as pessoas que não estão satisfeitas com seu corpo antecipam a rejeição e evitam os outros, mostram medo da avaliação negativa e seus níveis de ansiedade social aumentam exageradamente. O flerte e a sedução não lhes passam pela cabeça, porque se consideram ridículas agindo desse modo. Não dão o primeiro passo e quando alguém se aproxima, espantam-no com suas inseguranças e precauções. Gostar de si mesmo é abrir os horizontes afetivos. Como amar quem não se ama? Se você não se amar, nunca poderá processar e aceitar o afeto que lhe entregam com naturalidade e alegria. 8. Comparação injusta. Não seja cruel consigo mesmo. Não se compare como se fosse um artigo de compra e venda. Comparar-se é horrível. E se tomar como referência os homens ou as mulheres top, em qualquer área será duplamente injusto. Aqueles que comparam com as melhores ou os mais bem-sucedidos, os mais famosos, vivem amargurados pelo que não são ou pelo que lhes falta. Uma senhora uma vez me dizia: quando ando pela rua, fico olhando as mulheres jovens e lindas, e então me sinto velha e feia. Óbvio. Ela também comprava roupa em loja de moda juvenil, onde não havia peças do seu tamanho, e vivia nas mãos de um profissional de cirurgia estética para tirar do seu corpo todos os anos possíveis. Sua mente se desgastava, pensando em como voltar no tempo. Uma atitude masoquista, patrocinada por um conjunto de antivalores dos quais não tinha consciência. Olha só, a obsessão tira a lucidez, viu? Então o único remédio é admitir. Há gente mais bonita, mais inteligente, mais rica, mais famosa e mais bonita que você. Cada um com o teu encanto. E você tem o seu. Outras pessoas se consolam olhando para os que estão abaixo nas estatísticas do estético e chegam à conclusão de que não são tão horríveis. Essa tática de consolação, embora às vezes mantenha a autoestima acima da linha da flutuação, não é boa para o seu crescimento pessoal porque você não enfrenta o que é. É preferível não se comparar em absoluto e se aceitar incondicionalmente. Amar-se, gostar-se de si, enfeitar-se, sem pecar por falta nem por excesso, sem pontos de referência para cima ou para baixo, se é que existe em cima e embaixo. Para que sua autoestima funcione bem, deve haver uma aprovação essencial, uma admissão do básico, uma conformidade do próprio eu consigo mesmo. E o corpo incluso. Quando você se apaixona, não é pela metade ou só um pouco. Ou ama ou não ama. Assim acontece quando o afeto se dirige a você mesmo. Você se ama ou você não se ama. Ou você se aceita ou você não se aceita.